Pela Manchete, Agenda Gilce Campos. Oferecimento Policlínica Granato. Saúde e bem-estar ao seu alcance. E Rio Cenário. Já falei com que eu estou aqui. Estou aqui com Fernando Bicudo e Regina Miranda. Já falei o que eles fazem, já fizeram. Eu já expliquei de quem se trata. Se vocês quiserem que eles fiquem falando horas sem vocês entenderem nada, eu posso pedir. Aí é que eu quero ver o que é bom para tosse. Porque eles tem horas que quando eles desembestam, eles começam a falar em Lacan, sei lá, Regina, começa a falar nos nomes que a gente não conhece. Vocês não têm noção do que é. Mas não vou fazer isso, porque eu trouxe eles aqui para que eles exatamente o que eles estão fazendo. Estão fazendo exatamente, estão cumprindo exatamente o papel que eles têm que cumprir. É pegar toda essa experiência de cultura, de estudo, essa experiência internacional de compartilhamento da cultura brasileira com outras, para falar do Brasil. E a gente já passeou pela Bairro da Saúde, pela Gamboa, por Fernando Bicudo fazendo espetáculos para 500 mil de pessoas, dirigindo ópera na Quinta da Boa Vista, Regina Miranda fazendo projeto no Porto do Rio, no Cais do Valongo, Gamboa, Bairro da Saúde. E a gente chegou num ponto aqui em que Fernando Bicudo faz parte de um grupo que estuda de filósofos, digamos assim, na Escola Brasileira de Filosofia, Academia Brasileira de Filosofia, em que eles querem saber qual é o estilo de vida do brasileiro, né? O que é isso? Como tem o estilo de vida americano, o tal American Way of Life, como é que é o do Brasil? Eu quero dizer a vocês, que eu acho o estilo de vida brasileiro uma grande esculhambação. Em matéria de esculhambação... Mas isso é porque é por isso que todo mundo gosta. Então, eu acho bom vocês tentarem me explicar onde é que vocês querem chegar pelo seguinte, porque eu acho que no Brasil alguém tem que chegar para as crianças hoje e dizer o seguinte: quando o professor entrar na sala de aula, fique em pé, senão apanha. Tem que ficar em pé. É proibido gritar com a mãe, é proibido gritar com o pai, não agride o teu amigo, não leva faca para a escola, ninguém dá bom dia. Eu acho que todo mundo assim, tem que dar bom dia. Você não vai sair de casa. A primeira pessoa que você chegar, você vai ter que dar bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Porque ninguém cumprimenta ninguém. Então, vocês que estão lá em cima, eu quero saber em que momento a gente vai chegar nesse estilo de vida do brasileiro. Olha, eu acho que... Tem que educar isso aqui. Eu acho que às vezes acontece uma confusão entre informalidade e falta de educação. Porque eu acho que a gente tem uma informalidade que é deliciosa, né? Que é muito típica do carioca, né? Não é assim também em todo o Brasil, mas aqui é assim. Por outro lado, de fato, essa informalidade de vez em quando resvala e vai para o Brasil lugar, todo é informal, Regina. Você quando encontra... um dia disso... Eu acho São Paulo, Belo Horizonte, menos informal que o Rio de Janeiro. Mas se você encontra um paulista numa fila de aeroporto, em algum lugar, uma paulista numa fila, 2 minutos depois você vai saber a vida dela toda. Existe uma abertura do brasileiro. Ela já vai contar, se fosse uma inglesa, uma francesa... Nem um ano depois. Mas você sabe, Dilson, eu costumo dizer que o nosso subdesenvolvimento é pura falta de cultura e falta de educação. Eu lembro quando eu fui para a Embaixada do Brasil no Canadá, o embaixador falou para mim assim: Bicudo, please e thank you, quer dizer, por favor e obrigado, aqui é usado como vírgula, como pontuação. E nós brasileiros, não sei porquê, nós temos
uma dificuldade de dizer obrigado, de dizer dá licença, de dizer desculpe. Isso. Entendeu? A gente diz na inflexão. A gente diz assim, me passe isso aí, em vez de dizer, por favor, me passa isso aí, obrigado. Nós não temos esse costume, né? E é isso que precisa de ser aprendido nas escolas. As escolas precisam de passar essa educação, né, do respeito, né? Que eu acho que com o tempo a gente está perdendo um pouco o respeito. Não é só... E eu acho que é uma crise, desculpa, eu não quero abrir o leque aí, mas é fruto dessa crise ética que o Brasil está passando, né? Porque nós temos um desrespeito total com as instituições, com os cargos, com tudo. Então está faltando respeito. E o respeito vem com o quê? Com educação, com você ter uma formação intelectual. Ou será que a gente chegou nesse ponto dessa falta de respeito, dessa situação que você citou, porque a gente deixou, porque ninguém já respeitava nada? Uma coisa é filha da outra. Isso tem que parar. Olha, eu acho que tem várias coisas aí, né? Certamente o que o Fernando trouxe, eu acho que está em jogo. Eu acho que está em jogo também o que é visto em televisão, que muitas vezes é muito grosseiro também. É verdade. E acho que tem, às vezes, uma falta de preocupação, porque os projetos querem segurar as pessoas. Eu quero falar de duas experiências muito interessantes que eu tive com... Você sabe que eu... Acho que você não sabe. Mas, assim como o Fernando, nós que somos do campo artístico, quando eu resolvi que eu ia lidar com a cidade e comecei a promover o projeto Rio Cidade Criativa, 2010-2020, né, um projeto de longo prazo, eu resolvi fazer um mestrado na área de negócios. E isso foi muito importante para mim, para poder me dar outras ferramentas, que não as ferramentas artísticas, para poder lidar com um espectro maior, né? Então eu fiz esse mestrado em liderança cultural e liderança e gestão cultural, as duas coisas. E quando eu voltei para o Rio, já dentro do projeto Rio Cidade Criativa, nós trabalhamos duas coisas. Você fez isso aonde? Esse mestrado? Eu fiz na Grand Canyon University, Ken Blanchard School of Business. Uhum. E toda a minha formação acadêmica foi feita no exterior. Tanto a parte de graduação, como de pós-graduação, como de mestrado. E aí, quando eu cheguei aqui, a gente tem, já dentro da Cidade Criativa, a gente tem dois projetos que foram temporários. Agora acho que até um deles vai voltar. O primeiro, eu adoro o nome, chama-se Pano pra Manga. E foi na Mangueira. E justamente a gente trabalhou durante quase um ano com adolescentes. Para lá, adolescentes, porque aos 12 anos as coisas já estão muito definidas nas comunidades. Então, eu achava que a adolescência começava aos 14, lá começa aos 10. Eu achava que era 14. Não, lá começa aos 10. Então, isso foi a primeira coisa que eu aprendi, né? Os caminhos já ficam muito definidos entre 12 e 14 anos. E a gente trabalhou com arte e cultura, como é o recorte do Rio Cidade Criativa, que é a ideia de arte e cultura na transformação da cidade. Depois eu vou falar dos dois projetos, e o outro foi o Ateliê Aplauso de Dança, que foi junto ao Galpão Aplauso, na zona portuária, onde a gente trabalhou tanto com adolescentes como com mais jovens adultos. Em todos, a gente trabalhou uma maneira de estar e uma maneira de se dirigir, uma maneira de gestualizar, não no sentido de ter o gesto encomendado ou coreografado no seu cotidiano, mas de entender que os gestos mais adequados, eles são também econômicos. E até uma coisa japonesa que diz, o belo gesto é aquele que realmente trabalha com o mínimo de esforço e da maneira mais clara. O que eu vi nessas crianças, e que eu acho importante a gente trazer aqui, e eu acho que isso é um trabalho para a área cultural e que não é dado o devido respeito e o devido aproveitamento do trabalho que existe já em vários grupos culturais, é que as pessoas têm os seus sonhos cortados muito cedo. Elas nem pensam que elas podem ser artistas,
Para eles, aquilo é uma coisa que acontece lá longe. Eles não sabem. E logo, logo vem alguém que diz, não, você vai ter que ter esse emprego. Não, você não pode fazer isso. Não, você tem que ganhar dinheiro agora. E não pensa que é possível você realmente ter uma vida profissional importante, boa e proveitosa financeiramente como artista. Agora, a chamada economia criativa veio disseminar algo que nós, artistas, já sabemos. É que é bom, é divertido, é entusiasmante e dá para viver. Talvez você não fique rico. Alguns ficam, mas nem todo mundo. Mas também ninguém fica rico como bombeiro mecânico. Né? Então, mas o jovem, ele já está endereçado, o jovem da comunidade, ele está endereçado para os menores trabalhos. Ele não está endereçado na sua comunidade e nos seus diálogos para que ele possa escolher. E escolher é um direito cidadão. E esse direito de escolha, ele é trabalhado pela cultura. Eu quero que o público preste bem atenção. Vocês que têm filhos, se ele escolher ser artista, não tenha preconceito, isso ainda existe. Sabe? Você quer que ele seja pintor, torneiro mecânico, ou faça um... Às vezes não. E Fernando Bicudo e Regina Miranda levam arte em todos os lugares exatamente para mostrar isso. Esse é um recado importante. Posso lembrar de um fato? Dentro do que você está falando, Regina, dessa possibilidade do jovem, né? Eu passei 12 anos no Maranhão, depois que eu saí do Rio, depois que eu fui para o Xingu fazer o Quarupi e tudo, eu fui para o Manaus e para o Maranhão. Você foi fazer o filme Quarupi do Xingu? Eu fui o produtor, um dos 3 produtores aquele filme do maravilhoso. Filme. Fui produtor, fomos a Cannes, representando o Brasil. Maravilha. Foi uma maravilha, isso foi maravilhoso. Foi um sucesso internacional. Foi um marco, né? O filme foi super importante. Muito bom. Mas, eu resolvi me embrenhar pelo Brasil para descobrir esse Brasil maravilhoso que nós temos e que é de uma diversidade, como eu estava dizendo antes, fantástica. E lá no Maranhão foi feito um trabalho de educação de adultos e eu propus ao governo de nós fazermos cursos profissionalizantes para esses adultos, pessoas pobres mesmo, do interior, e nós levamos cursos do Teatro Arthur Azevedo, que eu dirigia, 24 cursos diferentes, Regina, sabe? E eu levei teatro, dança, canto, marcenaria, teatral, engenharia de palco, vários cursos. E como nós tínhamos vídeos também, nós levamos computação gráfica, informática, edição de imagem, operação de câmera, vários cursos assim. E eu queria citar um exemplo para você. Eu fazia, em todos os lugares, nós fizemos isso em 26 municípios. Do estado do Maranhão. Olha, e eu tive no total 25 mil diplomandos em um ano. Bom, eu quero lembrar o fato que aconteceu em Imperatriz, que é uma cidade do interior, e eu fazia entrevista para as pessoas que queriam fazer edição de imagem, que era um curso, isso eu estou falando de 10 anos atrás, mais de 10 anos, 15 anos atrás, e eu entrevistava um a um. Bom, aí veio a minha presença um jovem, mas que já tinha uma aparência de 50 anos, humilde, e eu perguntei para ele, o que você faz? Ele disse, eu sou matador. Como assim? Eu mato boi no matadouro aqui. Disse assim, e você está fazendo esse curso de edição de imagem? Você está dando um salto na sua vida? O que aconteceu? Por que você escolheu esse curso? Ele disse, o senhor sabe,
maestro. Meu pai era matador no Matadouro. E eu passei a ser matador por causa do meu pai. E aí eu juntei, né? Ele falou que juntou, a mulher dele engravidou. Quando a mulher dele engravidou, ele ficou pensando, será que meu filho vai ser matador também? Eu não quero que meu filho seja matador. E aí eu resolvi fazer o curso de alfabetização, que eu não tive chance de ir para a escola, porque desde pequeno eu não fiz outra coisa a não ser trabalhar no matadouro. E aí quando apareceu esse curso, eu resolvi fazer. E por que eu resolvi? Eu sempre que vejo televisão, eu ficava curioso para saber o que estava acontecendo atrás do que eu estava vendo. Então, quer dizer, é um homem simples e que tinha uma vontade, um desejo, era um super sonho legal. dele. Né? E aí eu disse para ele, e qual é o seu sonho? Ele disse, o meu sonho é trabalhar com vídeo, com edição e tal. Bom, evidentemente, eu admiti, era tipo 20 para cada vaga, ele foi um dos que passou. Aí, passou-se um ano depois, ele foi a São Luís do Maranhão e ele foi lá me agradecer. Ele se formou, né? Eu fiz o curso. E ele estava trabalhando numa empresa de vídeo, fazendo a campanha de um político. Olha que maravilha. E o filho dele já tinha nascido. Isso. E ele estava super orgulhoso porque o filho dele nasceu e ele não era mais um matador. Ele era agora um cineasta. Olha que maravilha. Nossa, eu quero contar um outro caso. Eu vou contar caso. Eu muito bom quando eu conto essa história. É maravilhoso. Você conseguir transformar a vida das pessoas não tem preço. Não tem preço. Sabe? Não tem preço. Eu vou contar uma história aqui do Rio de Janeiro de um menino. Eu criei um projeto quando eu era diretora do Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro, que um projeto chamava-se Ateliê Coreográfico. E não era para fazer dança, é apenas uma visão coreográfica da vida. Ou seja, você ser capaz de perceber as configurações, né, as maneiras como as coisas se organizam, como é que nós estamos aqui sentados. Não é à toa que você que está nos trazendo, está no meio, né? A vida é toda coreografada. Tem uma dança que acontece aqui entre nós e com quem está nos vendo, né? E esse projeto Ateliê Coreográfico, eram 100 pessoas escolhidas por ano, através de seleção, também 1 a 1, depois de ser vários juntos. E durante um ano tinham diariamente 5 horas de educação da melhor qualidade, com os melhores profissionais do Brasil e do exterior, que eu também mandava vir. Bom, eu quero dizer rapidamente que todos que passaram, todos, 100% que passaram pelo Ateliê Coreográfico, uns entraram para professores de academia, outros entraram para companhias de dança, outros entraram para a faculdade e foram fazer outras coisas, e a gente lidava com todo o Rio de Janeiro. Nesse espectro, apareceu um dia um menino que tinha entrado, era a partir de 14 anos. E ele chegou para mim e falou assim, eu queria pedir um favor muito grande para você. Eu falei, sim? Pois não, o que é? Eu estou vindo escondido aqui da minha família. Mas eu não posso continuar dessa maneira, porque isso aqui é bom demais. Mas se eu for explicar para a minha família o que eu estou fazendo aqui, eles vão me tirar daqui. Então, eu estou fazendo escondido, mas não dá mais. Eu moro muito longe. Eu moro em Seropédica. Eu falei, então tá bom, então traz os seus pais aqui. Ele falou, mas não vai falando que eu tô aqui não. Primeiro você apresenta. Aí eu queria falar que eu batalhei muito, eu acompanhei toda a obra do Centro Coreográfico para que a dança tivesse um prédio que fosse digno da dança, das danças que existem no Rio de Janeiro. Desde as suas danças folclóricas, as suas danças étnicas, as danças de salão, as danças modernas, contemporânea, o balé, todas as danças eram bem acolhidas no Centro Coreográfico. Eu acho que a dança é tão pulsante no Rio de Janeiro que ela merecia um prédio muito bem trabalhado. Eu até móvel eu comprei. E o prédio existe. Existe. Ele está na Tijuca. Na Tijuca ali, perto do Maracanã. É uma maravilha. É um prédio antigo. É na Zé Gino.
esquina com a Avenida Maracanã. E que número, você sabe? O número é 115, mas o melhor é dizer que é ao lado do Extra. Porque o número você nem vê. Ele é o prédio antigo que tem a torre. E ele está aberto, com cursos de dança? Tem, quer dizer, eu fiz não é propriamente concurso de dança, ele tem programas de dança. Por quê? Porque desde a época que eu fui a diretora fundadora, a gente não quis matar todas as pessoas que já tinham as suas academias de dança. Se você entra com um prédio maravilhoso, com todos os cursos gratuitos, você mata a iniciativa individual. Então, eu fiz um acordo com as academias locais de que jamais nós seríamos competidores, que nós faríamos aquilo que eles não podem fazer. Então, essas são as coisas internacionais, enfim, outras coisas complementares. Com isso, elas todas vieram, né? Esse menino, os pais chegaram, eu mostrei e tudo mais. Sabe o que aconteceu? A mãe começou a chorar no meio do centro coreográfico. Ela falou: o sonho da minha vida era ter sido bailarina. Ai, que arrepiado. Assim, olha só. Aí eu parei, eu falei: bom, e agora? Falo ou não falo do menino? Aí eu olhei para ele, ele fez assim, que sim, com a cabeça. Eu falei assim: o que você acharia se seu filho tivesse o mesmo sonho? E que ele pudesse levar esse sonho a cabo, ou pelo menos começá-lo aqui. Onde aqui ele aprendesse as artes da cena, para que ele pudesse decidir o que ele quer ser. Aí ela olhou para ele e falou assim: é aqui que você tem estado. Mas aí não tinha mais jeito, ela já tinha se confessado. Mãe sabe, né? Mãe não se esconde de mãe. E esse menino, ele hoje é um dos professores da UFRJ. Me conta. É mesmo? Aliás, tem vários professores na UFRJ, na UERJ e em outras faculdades no Brasil que saíram do ateliê coreográfico faz 10 anos agora. Que coisa bacana. Essa formatação é algo... Você capacitar pessoas é a coisa mais gratificante, né? Você sabe, Wilson, que esse projeto lá no Maranhão eu chamei Viva em Cena, né? Era o nome que eu dei para o projeto. E aí eu selecionei de todos os 26 centros, né, municípios que sediaram o projeto, os melhores de cada um, e inclusive como tinha danças folclóricas e tudo, pegando os professores, os melhores alunos, e como eu ensinei tudo o que tinha no Teatro Arthur Azevedo, que fazia, eu trouxe os melhores um dia para o Maranhão, entreguei a chave do teatro, eu e os técnicos do teatro, para eles, e eles fizeram de tudo. Inclusive eu tinha um curso, que eu acho que aqui no Rio está precisando muito, já vou concordar, é de receptivo cultural. Olha aí, eu vou concordar antes de saber. Eu fiz um currículo de receptivo cultural que você recebia no Teatro Arthur Azevedo as pessoas. E as pessoas têm que saber a diferença entre uma sinfônica e uma filarmônica, o que é um recital, o que é um concerto. Aliás, quem fez isso muito bem foi o Inhotim, hein? Precisam saber. Pois é. Inhotim fez isso maravilhosamente bem. Você sabe que aí o Canal Futura, permita-me dizer, fez um especial pegando esses alunos, e eles operaram o teatro, eles ligaram o ar-condicionado, operaram o palco, acenderam a luz, fizeram o receptivo, operaram as câmeras, operaram a mesa de efeitos. Você não tem ideia da maravilha que foi você olhar aqueles alunos dando conta maravilhosamente bem um outro exemplo que eu posso lhe dizer é de um cadeirante que vivia trancado dentro de casa e que não saía de casa porque ele tinha um problema, enfim, ele era cadeirante, e ele foi fazer o curso de computação e de edição de mesa, e ele foi quem operou a mesa que gravou o espetáculo. Olha, agora eu vou se relacionou 2 mais 4. E abriu para a sociedade, fez amizades e começou a se socializar, reintegrou-se à sociedade. Agora eu vou contar da Rejane de Souza. Rejane, eu espero que você veja. Rejane, cadeirante, veio fazer prova para o primeiro grupo do ateliê coreográfico. Ela veio e na prova prática... Bom, agora eu vou ficar emocionada, porque até hoje me emociona. Até hoje a gente segue o Facebook. Ela agora está em Pernambuco. Ela entrou no palco, ela rodou com a cadeira.
E ela voltou para lá, ela fez os gestos e, de repente, ela soltou e ela se atirou no espaço. Mentira. E a partir dali, através do tronco, ela usou a unidade inferior do corpo dela da maneira mais bonita, fazendo, ela sabia quais eram as formas que a sua unidade inferior ia traçar no espaço a partir da unidade superior. A Rejane fez nunca faltou uma aula. Ela também veio trabalhar na companhia com a gente, e ela andava pelo Rio de Janeiro, que não tem boas calçadas para quem é cadeirante. De forma alguma. É um terror. Ela era obrigada a vir, também nunca chegava atrasado por causa disso, na contramão pela rua. Eu quero dizer que a Rejane era uma luz dentro do nosso trabalho, e ela, depois desse curso, ela dava aulas de dança, ela se casou, ela tem 3 filhos e até hoje é uma maravilha e trabalha em dança. Ai, que maravilha. Que maravilha. Não é maravilhoso? Claro que a Rejane vai ver. Agora, claro que ela vai assistir isso no YouTube, mas agora a gente vai parar pro comercial, ó, o outro lá fazendo sinal, e já a gente volta, tá? Fernando Bicudo e Regina Miranda. Agenda Gilce Campos. Oferecimento Policlínica Granato. Saúde e bem-estar ao seu alcance. E Rio Cenário.